Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos meditar sobre 5 histórias bíblicas que possuem semelhanças e nos ensinam importantes lições. São elas: a história de Dalila e Sansão, em Juízes capítulo 16. A história de Judite e Holofernes, Judite capítulo 13 versículo 16. A história de Ester e Amã, no livro de Ester capítulo 3, versículo 9. A história de Salomé e a cabeça de João Batista, em Marcos capítulo 6 versículos 17 a 29. A história de Potifar e José, em Gênesis capítulo 39. Todas essas histórias envolvem personagens que enfrentam situações difíceis e usam sua astúcia para superar seus desafios. No entanto, algumas dessas histórias também nos alertam sobre os perigos da ganância, inveja e traição. Começando pela história de Dalila e Sansão, vemos como o amor pode ser corrompido pela ganância. Dalila, seduzida pela promessa de riqueza, traz Sansão ao descobrir o segredo de sua força e entrega-o aos seus inimigos. Sansão, por sua vez, é vítima de sua própria fraqueza e perde sua força quando se deixa levar pela beleza de Dalila. Essa história nos lembra que o amor verdadeiro não pode ser comprado e que a ganância pode levar à destruição. Na história de Judite e Holofernes, vemos uma mulher corajosa que enfrenta o inimigo com astúcia e determinação. Judite, uma viúva piedosa, seduz o comandante inimigo Holofernes e o mata enquanto ele dorme. Essa história nos ensina que a coragem e a fé em Deus podem nos ajudar a superar situações impossíveis. Já a história de Ester e Amã nos mostra a importância da justiça e da coragem diante da opressão. Ester, uma judia que se tornou rainha da Pérsia, usa sua posição para salvar seu povo da destruição planejada por Amã, um oficial invejoso. Ester arrisca sua vida ao se apresentar ao rei e denunciar a trama de Amã. Essa história nos ensina que, mesmo diante de grandes desafios, podemos confiar em Deus e lutar por aquilo que é justo. Na história de Salomé e a cabeça de João Batista, vemos como a inveja pode levar à crueldade. Salomé, filha de Herodes Antipas, pede a cabeça de João Batista como recompensa por ter dançado para seu pai. Salomé é influenciada pela mãe e pela inveja dos fariseus em relação a João Batista. Essa história nos alerta para os perigos da inveja e da influência maligna em nossas decisões. Por fim, na história de Potifar e José, vemos como a fidelidade e a honestidade podem ser recompensadas. José, vendido como escravo pelos irmãos invejosos, é comprado por Potifar e se torna seu mordomo. Apesar das tentações da esposa de Potifar, José permanece fiel e é recompensado por Deus, tornando-se governador do Egito e salvando seu povo da fome. Assim, podemos ver que todas essas histórias bíblicas têm algo em comum: a presença do pecado e da tentação, e a necessidade de escolher o caminho correto e seguir a vontade de Deus. Através desses exemplos, somos lembrados da importância da sabedoria, da prudência, da fidelidade, da humildade, da paciência e da obediência. Que possamos aprender com essas histórias e aplicar seus ensinamentos em nossas próprias vidas, buscando sempre agradar a Deus e seguir seus mandamentos. Que possamos ter a coragem de enfrentar as tentações e os desafios que surgem em nosso caminho, confiando na graça e no poder de Deus. E que possamos ser luz e sal da terra, refletindo o amor e a verdade de Cristo para aqueles ao nosso redor. Amém. Portanto, oremos. Senhor nosso Deus, em sua infinita sabedoria e amor, o Senhor nos deu a Bíblia Sagrada, que nos guia e nos ensina sobre a sua vontade e os caminhos da vida. Nós te agradecemos por essas histórias maravilhosas que nos inspiram e nos desafiam a seguir seus mandamentos e a buscar a santidade. Pedimos que o Senhor nos ajude a aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas, a ter a sabedoria de Salomão, a prudência de Abigail, a humildade de João Batista, a paciência de Jó e a fidelidade de José. Que possamos resistir às tentações e aos pecados que nos cercam, seguindo o exemplo de Daniel e permanecendo firmes em nossa fé, mesmo diante de perseguições e dificuldades. Que possamos ser luz e sal da terra, refletindo o amor e a verdade de Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos ser uma bênção para nossas famílias, nossas comunidades e para todos aqueles que nos cercam. E que, como Dalila,
possamos buscar a redenção e o perdão, reconhecendo nossas fraquezas e nossos pecados diante do Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos ensinou a orar com as palavras do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora um pedido dos criadores do canal. Caros irmãos e irmãs em Cristo, esperamos que essas palavras tenham tocado seus corações e lhes dado força e inspiração para seguir o caminho da virtude e resistir às tentações. Eu gostaria de pedir humildemente que vocês considerem se inscrever em nosso canal do YouTube, dar um joinha neste vídeo, deixar um comentário e compartilhá-lo com seus amigos e conhecidos em suas redes sociais. Isso pode parecer algo simples, mas é uma forma muito importante de apoiar o nosso trabalho e espalhar a palavra de Deus para mais pessoas. Cada inscrição, cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento significa muito para nós e nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens de amor, fé e esperança. Portanto, eu lhes peço de todo o coração que considerem esse gesto de apoio e que o façam com muita fé e convicção. Que Deus os abençoe e lhes dê a força para seguir seu caminho com virtude e amor. Amém.